Olá e bem-vindos a mais uma conversa connosco. Já pensaram que, ao andar por um bairro super movimentado de Tóquio, tipo Toyotama e Nerima, podem estar a pisar a história de uma aldeia inteira? Uma aldeia que, pronto, desapareceu dos mapas? É verdade. É mesmo disso que vamos falar hoje. Vamos ahm, desenterrar a antiga aldeia de Nakarei. Era uma comunidade rural, não é? Que deu origem a muito do que hoje são as áreas de Toyotama e Nakata. Exatamente. Temos aqui connosco apontamentos, artigos e até umas memórias muito valiosas de quem lá viveu. A ideia é, pronto, descobrir as histórias mais cativantes e os cantinhos secretos desta aldeia perdida. Ver como passou de campo a cidade. É uma história, olha, fascinante de como as cidades crescem, não é? Como absorvem o que está à volta. Nakarai ficava no antigo distrito de Kitatoshima e foi uma dessas aldeias que, em 1932, foi como que engolida pela expansão de Tóquio. Certo. Primeiro fez parte do bairro de Itabashi e depois, mais tarde, em 47, passou para o novo bairro de Nerima. É um exemplo perfeito, um microcosmo da urbanização japonesa do século XX. Vamos então ao início. A aldeia em si, Nakarai, Chushinarai, onde hoje estão Toyotama e Nakamura. Mas o nome, só o nome, já é um pequeno mistério, não é? Uhum. Há registros com variações. Chu-erai ou até Chu-shinkyo. O que é que significaria? Nova povoação no meio. Ou terá a ver com a vizinha Nakamura, que significa aldeia do meio. Hum. E há um documento, de 1559, que já fala em Edomawari Nakarai. Portanto, não era assim tão nova. A origem exata perdeu-se um bocado, é verdade. Mas as teorias apontam para campos novos ou nova residência, talvez. Se calhar para distinguir de sítios mais antigos ali perto. Mas para termos uma ideia de como era Nakarai antes da grande mudança, temos o testemunho de uma pessoa, o Sr. Canel, que nasceu nos anos 20. Ah, isso é ótimo. Memórias em primeira mão. Sim, ele lembra-se do início da era Showa, ali por volta de 1931-32. A sul, mais perto de Nakano, havia arrozais, campos de arroz verdinhos alimentados pelo rio Nakarai. Água era fundamental, claro. Exato, e esse rio, por sua vez, dependia do aqueduto sem Calwa. Havia até uma represa perto de onde hoje está a escola de condução de Nerima. Era essencial para regar os campos. Já a norte, a paisagem era mais de campos de cultivo seco e bosques entre as casas. Um cenário mesmo rural, percebes? É quase impossível imaginar isso hoje naquela zona. E depois, a viragem, o tal reordenamento do território, o Kukaku-Seiri. Kukakuseiri, Kukaku-Seiri, Kukakuseiri. na era Showa. Ok, vamos lá tentar perceber isto melhor. O que é que leva uma comunidade a decidir, tipo, redesenhar-se toda? Não foi só a cidade a chegar, pois não? Foi uma mistura de coisas, sabes? Uma espécie de tempestade perfeita. Por um lado, as dificuldades económicas. A Grande Depressão, no início dos anos 30, atingiu os agricultores com força. Uhum. Ao mesmo tempo, soube-se que iam ser integrados na cidade de Tóquio em 32. E apareceram planos para estradas novas e importantes que iam cortar a área. A futura Mejiro Street, a Circular 7, a Kankana. Ah, grandes eixos. Sim, e juntou-se a isso um desejo de modernizar. Se calhar viram que mais a norte, perto da estação de Nerima, alguns já estavam a ganhar dinheiro a alugar casas por causa do desenvolvimento. Os líderes locais pensaram: temos de fazer alguma coisa, temos de agir para desenvolver também a parte sul. Não podemos só ficar à espera e ser atropelados. Fascinante. Então foi mesmo uma iniciativa local, quase defensiva, mas também de oportunidade. Imagino que organizar uma coisa dessas, com tantos donos de terras, deve ter sido, pá, um filme. Foi um esforço brutal. Mesmo, o Kukaku Seiri não foi só um projeto, foram vários feitos por associações de proprietários. A Nakarai Daiichi, a primeira, a Daini, a segunda. Cada uma pegava numa zona. O dinheiro foi o maior problema. Os proprietários tiveram de dar partes das suas terras, o chamado genbu, para haver espaço para as estradas e outras coisas. Tiveram de contribuir com património. Exato. E para conseguirem financiar tudo, até criaram uma caixa de crédito local, a Kyoei Shinyo Kinko, que curiosamente ainda existe hoje, como West Kyoto Credit Union.
O pai do tal Sr. Kaneo, por exemplo, foi líder de uma destas associações. Tinha 30 e poucos anos. Imagina o trabalho, ter de fazer isso e ainda tratar da lavoura. Isso mostra uma capacidade de organização e uma visão impressionante da comunidade. E o resultado? O que é que mudou na paisagem? O que é que se via de diferente? A mudança foi total. Criaram-se estradas, alargaram-se, endireitaram-se. Os rios e riachos, como o Nakarai, foram canalizados, tapados em muitos sítios. Os arrozais, que eram a imagem de Marca do Sul, foram aterrados. Deram lugar a zonas residenciais, planeadas. E, muito importante, criaram-se espaços públicos. O Parque Nakarai, que abriu em 1937, foi resultado direto disto. Foi o primeiro parque urbano de Nerima. Foi mesmo esculpir uma cidade nova em cima do campo. E no meio disto tudo, até o nome da aldeia se foi. Nakarai passou a Toyotama. Como é que isso aconteceu? Foi em 1940. Depois de entrar para Tóquio, a área ficou a chamar-se Nakarai-chou. Só que já havia uma Arai-chou no bairro vizinho de Nakano, e isso dava confusão nos correios, na administração. Ah, claro. Pela primária local, a Toyotama Jinjo Koto Shogako. É uma ligação interessante, não é? Manter a identidade através da escola das crianças. Há quem diga também que o nome Toyotama tem uma ligação poética a Toyotama Hima, uma deusa antiga da mitologia, ligada à água, à fertilidade. Talvez tenha sido intencional. É aqui que a coisa fica mesmo interessante, porque apesar desta modernização toda, da mudança de nome, o passado não desaparece assim. A história antiga continua lá, escondida em nomes de sítios pequenos, em santuários, em pedras esquecidas. Como é que podemos encontrar esses ecos da Nakarai antiga hoje em dia? Olha, uma forma é estar atento aos Koasa. Eram os nomes antigos das subdivisões da aldeia. Às vezes sobrevivem em nomes de parques ou associações locais. Temos, por exemplo, Tokuden. Tokuden. A tradição diz que significava campo sortudo ou campo lucrativo. Talvez um terreno que, vá lá saber porquê, escapou um imposto pesado numa altura qualquer. É quase como uma pequena vitória, uma astúcia dos camponeses. Gosto dessa ideia do campo sortudo. E o outro nome que as fontes falam, Oriashi, soa mais oficial. E era. Tinha um significado bem diferente. Oriashi, Oyashi, era uma zona que no período Edo era uma floresta controlada pelo governo do Shogun. Uma Otomeyama. Na floresta proibida. Exatamente. O acesso e o corte de árvores eram proibidos, muitas vezes porque eram usadas para falcoaria ou caça pelos senhores, ou só para conservar recursos. É o outro lado da moeda, o controle do Estado sobre a terra. O oposto da gestão local e talvez mais oportunista de Tokuden. E encontramos marcas disso hoje. Sítios que possamos visitar, ligados a estes nomes. Sim, felizmente sim, ao Parque de Tokuden, que curiosamente tem lá um monumento a celebrar o Kukakuseiri, o processo que transformou precisamente essa zona de campos. Irónico, de certa forma. É! E ligado a Ohayashi, à Floresta Proibida, temos um verdadeiro tesouro escondido, o santuário Heihachi Inari. A história da origem é fantástica. Diz-se que houve uma seca terrível. O administrador da floresta, um tal Niemon, estava aflito porque os aldeões, desesperados, começaram a cortar árvores na zona proibida. Ui, problemas. Pois. Mas uma noite, a divindade Inari apareceu-lhe num sonho e indicou um sítio onde ele ia encontrar uma nascente. O Niemon foi lá, escavou e a água jorrou. Salvou a aldeia. Em gratidão, ele fundou ali o santuário. Mais tarde, na era Meiji, quando as terras do shogunato foram vendidas, o santuário quase desapareceu, mas os descendentes do Niemon e outros moradores compraram o terreno e preservaram-no. Que história incrível. Uma intervenção divina num sonho. Cinema puro. E esse santuário ainda guarda alguma coisa especial, para além da história? Guarda, sim, uma peça notável, uma torre Koshin de pedra, Gonshinta, de 1663, Kambusa. É um dos marcos de pedra mais antigos da região. Está classificada como bem cultural tangível. 1663. Uau! Estas torres Koshin eram comuns nas aldeias antigas, muitas vezes em encruzilhadas. Estavam ligadas a uma crença popular para proteger contra doenças e demónios associados a certos dias do calendário.
Encontrar uma tão antiga e bem preservada ali é um vislumbre direto da fé popular da Nakarai, do século XVII. Falando em fé e santuários, o principal da zona hoje é o Santuário Toyotama Ikawa. Mas não é só um santuário de bairro, pois não. Tem mais peso histórico. Sem dúvida, é considerado o Shinju, o santuário guardião de toda a área de Toyotama. A história dele é longa. As origens são anteriores a 1460, embora a data exata não se saiba bem. E, curiosamente, até a divindade principal mudou ao longo do tempo. Começou por ser Kitano, depois Shuga e, finalmente, Ikawa. Todos ligados a Susanoo no Mikoto, de certa forma. Mas a vertente Ikawa liga-o à importante rede de santuários Ikawa da antiga província de Musashi. E que histórias ou joias escondidas é que esse santuário nos oferece, para além da função religiosa atual? Tem várias camadas fascinantes. A lenda da fundação original liga-o a um guerreiro do século XV, Shibukawa Yoshikagami. Ele teria encontrado uma nascente de água pura, a Mihama Well, e consagrado lá um pequeno altar. Mas o mais interessante é que este santuário original foi destruído na Batalha de Agota, em 1477. A Batalha de Agota? Sim, foi uma batalha decisiva entre Otadokan, Otadokan, o que construiu o castelo de Edo. esse mesmo, o famoso estratega base da Tóquio moderna. A batalha foi entre ele e o clã Toshima, que dominava esta região. Saber que este sítio está ligado a figuras e eventos tão importantes da história de Tóquio dá-lhe outra dimensão, não é? Só foi reconstruído no sítio atual muito mais tarde, já no século XVIII. Uau! Ligações a Otadokan? Isso põe Nakarai no mapa histórico de uma forma que eu não esperava. E o que é que podemos ver lá hoje que nos ligue a esse passado tão longo? Para quem gosta de pormenores que contam histórias, há várias peças únicas. Tem os Komainu, os cães-leão de pedra da entrada mais antigos de Narima. São de 1787. Os mais antigos? Sim, e tem também a única bacia de pedra para purificação, o Chozubachi, que é quadrada em todo o bairro. Essa é de 1747. E perto do memorial da Guerra Russo-Japonesa, encontramos uma coisa muito curiosa: várias shikaraishi, pedras de força. Pedras de força. O que é isso? Eram pedras pesadas que os rapazes da aldeia usavam em competições para mostrar a força. Algumas têm inscrições com o peso ou nomes. Dão-nos um vislumbre raro da cultura física e social dos jovens da antiga Nakarai. Pedras de força. Que detalhe fantástico sobre o dia-a-dia. E havia também qualquer coisa sobre cevada, que me pareceu estranho para um santuário. Assim, isso é mesmo único. Existe um monumento dedicado a uma variedade de cevada de cerveja chamada Kaneko Golden. Kaneko Golden. Por volta de 1900, por um agricultor local, Kaneko Ushiguro. Ele cruzou uma variedade importada com uma local e criou uma cevada mais resistente, ideal para o clima do Japão. A Kaneko Golden tornou-se essencial para o arranque da indústria cervejeira moderna no Japão. Serviu de base a muitas outras. O monumento, que parece um barril de cerveja cortado, celebra essa contribuição inesperada de uma pequena aldeia para uma indústria nacional gigante. É um legado surpreendente, não achas? Incrível. De Nakarai para as cervejeiras do Japão inteiro. Que história. Há mais alguma coisa peculiar a notar no santuário Ikawa? Há um pequeno detalhe no subsantuário Mitsumine. É dedicado à crença nos lobos sagrados do monte Mitsumine. Os Komainu lá são diferentes, mais magros, parecem mesmo lobos, refletem essa fé particular. E olha, vale a pena dizer que mesmo ao lado do Ikawa fica o templo Shogakuin. Ah, sim, mencionaste. É um templo budista, também com ligações históricas a Otadokan. Dizem que foi ele que o fundou, como templo associado ao santuário. Hoje, o jardim do Shogakuin é quase um museu ao ar livre. Tem lá muitas pedras e estátuas, mais torres Koshin, estátuas de Batokanon, protetor dos cavalos, que foram trazidas de vários pontos da antiga Nakara Airai durante o reordenamento. É um esforço de preservação notável. Falaste da água, que era tão importante para a paisagem antiga. Há mais algum sítio ligado a essa memória da água? Sim, o pequeno santuário Ishikishima é dedicado a uma deusa da água, muitas vezes associada a Benzaiten ou Benten, a da deusa da sorte e das artes. A história aqui é sobre uma paisagem perdida. Perdida.
Sim. Antigamente, este santuário ficava numa pequena ilha, no meio de um lago ou pântano. Com a urbanização depois da guerra, entre 45 e 55, mais ou menos, esse lago foi sendo aterrado. Hoje, a única pista física desse passado são umas pedras compridas e planas no chão do santuário. Dizem que são as Pedras da Ponte, Ashi-Ishi, que ligavam a margem à ilha. É um testemunho silencioso e um bocadinho melancólico da transformação radical da paisagem. É impressionante como a história fica nesses pequenos vestígios e parece que este santuário também tem as suas tradições populares, não é? Tem um costume muito querido ligado ao folclore local. Diz-se que se uma criança chorar muito de noite, pôr folhas da árvore de zimbro, iba, do santuário debaixo da almofada, pode acalmá-la. A sério? Sim, e como agradecimento, a família devia depois espalhar sementes de zimbro no terreno do santuário. É um exemplo bonito de como a fé popular se mistura com a natureza e o dia-a-dia. Para quem ficou com vontade de ir explorar Toyotama à procura destes fantasmas do passado, haveria mais alguma sugestão rápida? Sítios com história. Bem, talvez destacar o próprio Parque Nacarei, por ser o primeiro parque de Narima e resultado direto do Kukaku-Seri, e pensar na transformação da zona chamada Kita-Arai, o campo selvagem do norte. Hoje tem instituições como o impressionante auditório da Universidade de Musashi. É um contraste brutal, não é? Entre o passado agrícola e o presente académico. Há também memórias de uma antiga estrada de peregrinação que passava por ali, a caminho do templo Araiakushi, em Nakano, mas seguir o traçado hoje é difícil. Certo. E não podemos esquecer a quantidade de marcos de pedra, as torres Kushin, as estátuas de Batokanon, que estavam por toda a paisagem de Nakarei. Muitos foram salvos, como vimos no templo Shogakuin, testemunham a força das crenças populares que moldavam a vida na aldeia. Mas os registros antigos falam de várias torres Kushin que hoje desapareceram. Desapareceram. Sim. Onde terão ido parar? Destruídas, enterradas durante as obras, escondidas num jardim qualquer? Dá um toque de mistério a esta arqueologia urbana. Então o que é que isto tudo significa? Se tivéssemos de resumir, Nacarai, hoje dissolvida em Toyotama e Nakamura, é um exemplo poderoso de como a mudança urbana, mesmo planeada e radical como o Kukaku-Siri, não apaga o passado por completo. As camadas de história, agrícola, as lendas, a fé, o espírito comunitário, continuam lá. Persistem. Estão nos nomes, nas pedras, nos santuários, só à espera de serem descobertos por quem olha com um bocadinho mais de atenção, para além do asfalto e do cimento. Precisamente. E talvez o pensamento final a deixar seja este. Como é que conhecer a história detalhada da evolução de um sítio como Nacarai, desde as origens rurais, as crenças antigas, as dificuldades económicas que levaram a uma reorganização radical até aos nomes e lendas que sobrevivem teimosamente, pode mudar a nossa forma de olhar para os bairros que nos parecem comuns numa mega cidade como Tóquio? Será que esta compreensão nos torna mais conscientes do palimpsesto histórico que existe em todo o lado? E que outras narrativas igualmente ricas, que outros passados inesperados, estarão escondidos à vista de todos, noutros locais familiares, apenas à espera que alguém, se deu ao trabalho de escavar um bocadinho mais fundo?